Janela chegando, bora conversar sobre possibilidades para o Atlético no mercado de transferências? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Tá no ar a primeira edição de um quadro novo aqui no canal. A gente adora, experimentar novos formatos e tá chegando a janela de transferências muito em breve. Dia 2 de junho abre essa janela, que é uma janela que existe em função do Mundial de Clubes, para dar oportunidade para os clubes que vão jogar o Mundial, de buscarem reforços. Enfim, claro que os outros clubes também podem inscrever reforços nessa janela, e o Atlético, a gente sabe, está no mercado de transferências ativo aí em busca de reforços. O elenco é insuficiente, é curto, todo mundo sabe disso. A gente fez um vídeo recentemente aqui no canal, semana passada eu acho, falando sobre as posições que o Atlético prioriza nessa janela do meio do ano. O vídeo foi muito legal, deu muita audiência. Então agora a gente vai dar um passo à frente, um passo adiante, que é o quê? Indicar jogadores ou listar jogadores que podem suprir essas carências do Atlético, para deixar claro como que a gente fez aqui, por que que a gente está fazendo esse produto, Recentemente começou a trabalhar aqui no canal do Frossar o Bernardo Mota, que é jornalista, naturalmente, para trabalhar aqui com a gente, mas é também analista de mercado, de desempenho, um cara que tem um curso de análise de mercado da CBF, tem experiência, dentro do futebol também. Então, com o auxílio do Bernardo, com o trabalho integral dele, a gente conseguiu fazer esse mapeamento e apresentar jogadores que podem solucionar os problemas do Atlético, ou jogadores que vale a pena a gente ficar de olho no mercado, como o nome do quadro já indica nesse momento, beleza? Hoje falaremos sobre a prioridade máxima do Atlético nessa janela de transferência do meio do ano, que é a contratação de volantes. Eu digo volantes no plural, porque ao que tudo indica, o Atlético vai contratar mais de um jogador para essa posição, tamanha a necessidade. O Atlético hoje tem uma carência nesse meio campo defensivo, tanto do ponto de vista de quantidade, principalmente de qualidade. Então o Galo precisa muito de reforços nesse meio campo aí, um primeiro volante, de repente um segundo volante, e hoje a gente vai fazer esse primeiro de olho no mercado sobre volantes que podem ser nomes interessantes aí para o Atlético no mercado. Não significa que a gente não possa fazer um outro vídeo sobre volantes daqui a uma semana, 2 semanas, enfim, pode ser que a gente faça uma outra edição sobre essa mesma posição, mas já adianto que teremos esse vídeo de olho no mercado sobre volantes, teremos de outras posições também, zagueiro, meio campista, um pouco mais ofensivo. Então tem bastante nome aí pra gente conversar sobre possibilidades de mercado pro Atlético nessa janela, beleza? Antes do conteúdo, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse vídeo, é muito importante pra gente, clica no joinha aí embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio do canal do Frossar clicando em Seja Membro no botão aí embaixo, ou então clicando no link que está na descrição. Se inscreva também no canal de cortes, o link também está na descrição, e clique no botão Hypar, caso apareça aí para você, ajuda a gente demais. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou o futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Quando você for fazer as suas compras do mês, lá no Açaí de preferência, já sabe, leve para casa produtos Carrijo, arroz Carrijo, feijão Carrijo, café Carrijo, tradição mineira que conquista o Brasil, produtos de qualidade, preço baixo, a sua família merece produtos Carrijo aí para o seu almoço, para o seu jantar. Vai na minha, depois você vai me agradecer. Produto do bom e do melhor, com a tradição mineira e de quebra, apoiador, patrocinador aqui do canal do Frossar, combinado? Vamos lá, pessoal, vamos começar então a falar sobre jogadores aqui, sobre volantes que o Atlético pode ficar de olho, que a gente principalmente pode ficar de olho nessa janela do meio do ano. A gente separou os nomes em 3 categorias, tá? Categoria sonhos, aquele atleta que não é simples de buscar, mas que resolveria a questão. A categoria acessíveis, ou seja, atletas que é possível buscar sem tanta dificuldade, que também são atletas que a gente entende que poderiam ajudar bastante o Atlético. E a categoria apostas, que o nome já diz, é um jogador mais jovem, que
seria realmente um investimento pensando a longo prazo, um cara que não se provou tanto assim no futebol. A gente vai fazer nessa ordem, tá? Começando pelo sonho, né? Um cara que vira e mexe, a torcida do Galo, grande parte da torcida pede e tem por que pedir. Estamos falando de Fred, né? O Fred é volante, Manchester United, hoje ele tá no Fenerbahçe da Turquia, fez 30 jogos no Campeonato Turco, tem um número legal de participações em gols, né, nessa última temporada turca, foram 5 gols e mais 6 assistências, então um cara que participou bastante de gols na temporada do futebol turco. É um jogador muito experimentado, 32 anos, jogador que disputou a Copa do Mundo, aquele segundo volante que tem a facilidade para fazer a conexão da defesa com o ataque, que é algo que o Atlético tem sofrido muito, né? Essa transição ofensiva do Atlético nesse ano de fato não tá boa, e o Fred poderia ajudar muito nessa questão. Agora, definitivamente não é um atleta fácil de buscar, né? Pelo Transfer Market, que é aquele site que a gente usa como referência para negociações, né, e para valor de mercado dos atletas. É claro que é uma referência, tá? Não significa que se o Atlético for lá bater na porta do Fenerbahçe, o Fenerbahçe vai pedir isso. Mas o Transfer Market avalia o Fred em 12 milhões de euros. O passe dele, vamos dizer assim, não existe mais passe, né? Mas o valor de mercado dele, quanto que você precisaria investir, 12 milhões de euros é o que diz o Transfer Market. Ele tem contrato ainda longo com o Fenerbahçe, até o meio de 2027, fim de junho de 2027, com possibilidade de renovação de mais uma temporada. Então não é um cara que está na reta final de mercado, de contrato, para você chegar lá e falar, ó, já tá saindo mesmo, me libera o cara aqui 6 meses antes. Não é uma negociação simples. Claro que a gente tem como ponto positivo, né, que joga a favor do Galo, o fato de ser um jogador Belo Horizontino, atleticano, revelado aqui, apesar de ter aquela polêmica, né, da reta final de formação dele. Ele trocou o Atlético pelo Internacional, também tem um carinho pelo clube do Rio Grande do Sul, mas ele é atleticano, Belo Horizontino, já falou várias vezes que é torcedor do Galo, que tem vontade de jogar no Galo. O Fred nunca escondeu essa vontade dele de defender o Atlético, então, sem dúvida nenhuma, isso pode jogar a favor do Atlético, né? O Fenerbahçe não fez uma temporada maravilhosa na Turquia, o time é treinado pelo José Mourinho, treinador para lá de badalado no futebol europeu, mas perdeu, né, o título turco, então, apesar de altos investimentos, não conseguiu ser campeão nacional. Então, assim, o momento do Fenerbahçe é um aliado, né, entre aspas, a vontade do jogador, né, que ele já falou várias vezes de jogar no Atlético em algum momento da carreira, também pode ser uma questão aí que ajude. Ele já tem 32, então realmente, se quiser voltar para o Brasil, tem que começar a pensar nisso, porque daqui a pouco, né, entra naquela reta final de carreira, e aí pode não ser interessante também para o Atlético, enfim. Então, tem algumas questões que podem ajudar, mas é claro que é uma dificuldade, o valor é muito alto, é um jogador que também tem carinho pelo Internacional, então caso ele manifeste, né, esse interesse de voltar ao Brasil, o Inter pode pintar também como concorrente, mas o Fred, sem dúvida nenhuma, entra nessa prateleira de sonho, porque é um jogador que chegaria, vestiria a camisa de número 8 do Galo, e que eu não tô falando do número, né? Tô falando da função em campo ali. Esse segundo volante o Fred faz com muita facilidade, um cara mais do que experimentado no futebol europeu, e certamente seria destaque no Brasil, e esse, sem dúvida nenhuma, tá na categoria sonho. Quem sabe é um atleta para vir resolver nosso problema ali do meio campo. Outro jogador que a gente colocou aqui na prateleira dos sonhos é o Vilmar Barrios. Aí nós estamos falando de um volante, camisa 5, primeiro volante, ao contrário do Fred, que é um jogador mais box-to-box ali, né, que é o termo moderno para esse jogador que gosta de atacar também. O Barrios não, o Barrios é um volante, tem pouquíssimos gols na carreira, é um jogador mais defensivo, mas é um excelente marcador. O Barrios é colombiano, foi revelado pelo Tolima na Colômbia, depois jogou no Boca Juniors e desde 2019 está no Zenit da Rússia, então já está no futebol russo há muito tempo. A gente sabe que nesses últimos anos, né, houve uma dificuldade de vários atletas estrangeiros com a questão do futebol russo, em função da guerra, né, do conflito entre Rússia e Ucrânia. O cara já está lá há muito tempo, desde 2019, né, então pode ser que esse desgaste, né, do futebol russo nesses últimos anos ajude o Atlético nessa busca, caso ela aconteça. Deixando claro, pessoal, que aqui são indicações de nomes, ninguém está falando aqui que existe negociação do Atlético com o Barrios ou com o Fred. A gente está mapeando o mercado, tá? Que fique claro isso aqui. O Barrios tem 31 anos e, de acordo com o Transfer Market, a mesma fonte que a gente usou na avaliação ali do Fred, né, ele tem valor de mercado hoje na casa dos 10 milhões de euros. Então também não é um atleta barato, né, é um jogador realmente para chegar e resolver. É o camisa 5 que você vai dar a camisa, né, na mão dele, e você pode ficar tranquilo que de volante você vai tá bem resolvido, né? Um jogador que tem
muita marcação, muita força, ocupa muito bem os espaços no campo e é jogador de seleção, já fez 3 jogos nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo com a seleção colombiana, então realmente é um cara que resolveria essa primeira volância, entre aspas, do Galo, né, bem diferente do Fred em relação à característica, mas um jogador do mesmo nível na nossa avaliação. Assim como o Fred, contrato no Zenit até o meio de 2027, fim de junho de 2027. Vilmar Barrios também está na prateleira de sonhos. Se chegar, pode ter certeza que com o primeiro volante, enquanto ele estiver em campo, a gente não vai ter problema. Antes de passar para a categoria ali dos acessíveis ou dos possíveis, vamos falar da categoria aposta. E primeiro vamos deixar claro aqui, quando a gente fala em aposta, a gente não vai trazer aqui um jogador da Série C, que vale a pena olhar para esse cara, que vai trazer baratinho e quem sabe jogue bola. Não, é uma aposta no nível alto. A gente está falando aposta no sentido de um cara que ainda não, né, desabrochou para o futebol de alto nível, de uma grande liga, um jogador menos monitorado, vamos dizer assim, mas ainda assim um atleta num nível que a gente acha que vai chegar e vai resolver o problema. Não é para aposta, né, para ficar mais do mesmo, não. Só para resolver com o jogador que vai apostar, resolve com os da base, contrata alguém da Série B do Brasil. Não é esse o nosso conceito de aposta, tá? Estamos falando de uma aposta num nível um pouco mais elevado. O nome que a gente traz de aposta aqui é o do Fabrício Dias, volante uruguaio, 22 anos, jovem, revelado pelo Liverpool de Montevidéu, né? Não o Liverpool da Inglaterra, e hoje ele joga no Al Gharafa, né? Tá no futebol árabe. É um jogador que já disputou a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção do Uruguai, mas desde que foi para o futebol árabe não é mais convocado para a seleção do Uruguai. Então esse pode ser um ponto positivo caso ele queira, né, voltar a ser, né, mais observado mais de perto, vir jogar numa liga mais competitiva, numa liga maior como é o Campeonato Brasileiro, pode ser algo interessante. Estamos falando de um volante com uma estatura interessante, tem 1,76 m, mas é um cara bom, né, na bola aérea, nessa primeira bola disputada pelo alto. Pode jogar tanto como primeiro quanto como segundo volante. É um volante um pouco mais misto, vamos dizer assim, né? O Fredinho é mais segundo, né? O Fred, o Barrios é mais primeiro, o Fabrício Dias não. O Fabrício Dias ele faz as duas posições, um jogador muito interessante, de acordo com o Transfermarkt, valor de mercado hoje, 5 milhões de euros. Estamos falando de um jogador de 22 anos, a idade joga a favor dele. Se o cara vem e joga muita bola, ele certamente valoriza e vale mais do que isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Fabrício Dias é um jogador muito interessante, que vale a pena ficar de olho. O contrato dele vai até o meio de 2028. É claro que, como a gente está falando aqui, não é uma aposta que você vai chegar lá e, vem meu filho, e pronto. É um jogador que vai exigir um certo investimento, mas a gente acha, né, que pode fazer a diferença caso seja contratado, e é um jogador com características que ajudariam bastante o elenco do Cuca. Pequena pausa nesse vídeo que eu sei que você está gostando muito, para o recado dos parceiros de sempre aqui do canal do Frossar. Primeiro, o recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Aposta esportiva, gente, é para brincar, é para se divertir. Então você vai jogar um troco lá que tá sobrando, tem muita promoção legal lá na KTO, tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado, tem a Liga do Milhão, tá aparecendo aqui embaixo o banner na sua tela. Eu jogo e é muito legal, você desafia seus amigos, vai pontuando, é só escanear aí, se você for maior de idade, tá? É proibido para menores de 18 anos. E jogue com responsabilidade. Recado também da Confiax, que tem tudo que você precisa para viver em paz, né, gente? A gente precisa proteger os patrimônios da gente. A Confiax tem seguro para sua casa, tem plano de saúde que é essencial, tem consórcio, seguro para o seu celular, tem muita coisa legal e, claro, seguro para o seu carro ou para sua moto. E você que tem um carro mais antigo, pô, será que tem seguro para o meu carro? Meu carro já é mais velho, eu acho que é muito difícil fazer seguro para ele, muita burocracia. Na Confiax você tem seguro para o seu carro, basta ele ter valor na tabela FIP, tá? Se o seu carro tá na FIP, a Confiax faz o seguro para ele, sem burocracia, da forma mais simples que você imaginar, consultoria especializada, as melhores taxas do mercado, é só entrar em contato, você vai ser muito bem atendido e quem sabe colocar um seguro bom aí nesse seu possante para você andar tranquilo, combinado? Agora bora voltar pro vídeo. Agora sim, vamos entrar aqui na prateleira dos acessíveis ou possíveis. Não quer dizer também que vai ser simples, né? Mas são jogadores que, em tese, pela situação, né, de momento, de contrato, enfim, são atletas que são mais possíveis de buscar. Vamos começar pelo Thiago Mendes, volante, 33 anos, um cara já bem experiente, está no Al Rayyan do Catar, que é o mesmo time que joga, por exemplo, o Roger Guedes, né, lá no
no futebol do Catar, jogador revelado pelo Goiás, passou pelo São Paulo, se destacou bastante no São Paulo, né, jogando aqui no futebol brasileiro, depois foi vendido para o Lille da França, do Lille para o Lyon e depois iniciou aí a trajetória dele no futebol do Catar. É um jogador que pode fazer o primeiro volante, pode fazer também o segundo, pode até jogar mais aberto pelo lado direito, cara que tem muita força física, pisa na área, muita intensidade, como ponto negativo, né? Tem a questão da lesão recente, ele teve uma lesão em setembro do ano passado, uma lesão na coxa, que tirou ele de combate por um tempo, ele voltou a jogar só em janeiro deste ano, não tem o número alto de jogos desde que voltou da sua lesão, né? Vem jogando pouco no Al Rayyan, mas o ponto positivo, que pode facilitar um eventual aí, aporte do Atlético, uma eventual tentativa do Atlético, é a situação contratual, né? Ele tem um contrato lá no Al Rayyan terminando agora no meio desta temporada, 2025. Então, esse sim é um jogador em fim de contrato. Caso o Atlético consiga se resolver com ele, a liberação do atual clube pode ser um problema menor, né? É um jogador que a gente entende que também seria muito útil, apesar de ser um cara mais experiente, 33, não é nenhum garoto, mas é um cara que ainda tem uma intensidade muito interessante, apesar dessa lesão que teve no ano passado, em setembro. Não é um cara que tem histórico de lesões na carreira. É um jogador que tem um número legal de partidas disputadas nas temporadas que disputou, exceção feita a esse intervalo aí entre setembro do ano passado e janeiro desse ano, quando ficou fora de combate. Thiago Mendes, portanto, 33 anos, 3,6 é o valor de mercado definido pelo Transfermarkt, né? 3,6 milhões de euros, mas, como a gente disse, em reta final de contrato pode facilitar bastante uma eventual operação do Atlético para buscar esse atleta. Mais um nome aqui na prateleira de acessível, pode não ser tão acessível assim, depende muito da situação envolvendo o jogador, o staff dele, enfim, pretensões de carreira, mas estamos falando do Arthur Melo. O Arthur Melo é aquele Arthur, volante ex-Grêmio, campeão da Libertadores pelo Grêmio, é um jogador que chamou muita atenção no início de carreira no futebol brasileiro. Na Europa tem altos e baixos, assim, teve bons momentos, mas vem de passagens apagadas pelos clubes que atua no futebol do velho continente. O Arthur está com 28 anos, é um atleta que em tese está no auge dele, né, já numa maturidade física e mental, mas ainda longe do fim de carreira, né? Hoje ele defende o Girona no futebol espanhol, mas pertence à Juventus, né? Só que na Juventus, ano passado, por exemplo, do meio do ano até o fim da temporada, ele não jogou com o Thiago Motta, treinador da Juve, era totalmente encostado lá o Arthur, e a Juve optou por emprestá-lo ao futebol espanhol no Girona, e lá ele também teve uma temporada irregular, assim, não em número de jogos, ele até fez um número interessante de partidas, 14 jogos disputados, né? Só que o Girona não fez uma grande temporada no futebol espanhol, então não foi uma temporada de grande destaque técnico, vamos dizer assim, do Arthur, né? Ele está com o valor de mercado pelo Transfermarkt hoje avaliado em 5 milhões de euros, é um jogador que realmente no Brasil fez muito sucesso, na Europa oscilou, não conseguiu ser o grande jogador que muita gente esperava quando ele começou. Vocês lembram bem, mas para quem não lembra, o Arthur é aquele volante com muita qualidade técnica, é um cara com passe muito refinado, é mais segundo volante, é um cara que aparece na frente, tem uma boa finalização também de fora da área, é um cara que realmente naquele Grêmio, campeão da Libertadores, jogou muita bola, mas desde que foi para a Europa, não se firmou tanto assim, não virou o jogador que muita gente esperava que ele tivesse virado. E a gente tem um exemplo de um jogador que tem as suas diferenças, mas tem semelhança também com o Arthur, que é o Wallace, hoje volante do Cruzeiro, também revelado pelo Grêmio, também jogou muita bola no Grêmio, chamou muita atenção, foi para o futebol europeu, não conseguiu desempenhar tudo aquilo que esperavam, voltou para o futebol brasileiro e no Cruzeiro está muito mal até aqui, né? O investimento que foi feito nele até aqui não se justificou, enfim, é um grande mistério para as pessoas que cobrem mais de perto o Cruzeiro, então tem que olhar muito a situação, caso o Atlético opte por fazer um investimento, né, no jogador, uma situação do que ele pensa para a carreira, das pretensões, até porque é um atleta já muito consolidado do ponto de vista financeiro. A gente sabe da estrutura que tem o Arthur e o clube faz esse tipo de pesquisa, né, quando vai contratar, o SIGA, enfim, o departamento que analisa a vida do cara, não só a carreira dele. O Arthur tem uma situação financeira, né, pelo futebol e por negócios fora do futebol também muito estabilizada. É um cara que, né, tem a vida muito tranquila, então tem que ver quais são as pretensões dele nesse momento da vida. Cara, 28 anos, beleza, quer voltar pro Brasil, mas tá querendo jogar bola, quer dar a volta por cima, ou quer ficar, né, tranquilo lá no futebol europeu, tocando a vida, mesmo que seja num clube ali de mediano para menor, na Espanha, por exemplo, como é o caso do Girona, aí depende muito dessa avaliação, mas é um jogador que no Brasil jogou muita bola, na Europa irregular, ainda numa idade interessante, 28 anos, né, e
Valor de mercado também não tão alto assim, 5 milhões de euros, avaliação do Transfermarkt, a gente sempre lembra isso, não significa que se bater lá com 5 milhões de euros o cara vem, não é assim que funciona, tá? Então é algo a ser considerado. O Arthur tem contrato, né, com a Juventus até o meio da temporada de 2027 e pode ser, né, que seja um jogador interessante, dependendo de todos esses critérios que eu mencionei. Para a gente fechar, ainda na categoria ali dos possíveis, acessíveis, mas não é tão simples assim, mas é um ótimo nome para a gente ficar de olho, Douglas Augusto, volante que no Brasil jogou pelo Fluminense, jogou pelo Bahia e do Bahia foi vendido ao PAOK da Grécia. Hoje ele joga pelo Nantes da França e está fazendo uma baita passagem pelo futebol francês, tem números muito legais, né, por lá. É um jogador de muita força física, é um volante que tem uma marcação muito boa, né, mas também tem uma finalização interessante de média distância, de longa distância. É um cara que tem mais gente de olho. No fim do ano passado, por exemplo, o Grupo City, né, o Bahia, tentou fazer a contratação do jogador, fez uma proposta, né, ao Nantes da França para contratar o Douglas Augusto, foi recusado, a proposta, enfim, acabou não avançando, não, né, trocou o futebol francês pelo Bahia naquele momento. A proposta, pelo que saiu na imprensa, foi de 4 milhões de euros, acabou não dando negócio. Pelo Transfermarkt, o jogador é avaliado em 6 milhões de euros, mas é um cara realmente que traria muita força ao time do Atlético, um jogador de muita força física, realmente assim, tem esse elemento como um grande diferencial, ainda está numa idade muito boa, 28 anos, então é um atleta que pode também resolver. Não é aquele primeiro volante tão posicional, assim, o 5-5, ele também tem uma chegada interessante à frente, mas principalmente a questão da força física, né, da marcação, chamou a atenção no jogo dele. Não é um cara tão refinado tecnicamente, craque, que vai, né, ter drible, que vai ser um grande habilidoso, mas é um volante que sem dúvida nenhuma traria muita sustentação para esse time do Atlético e tem uma idade ainda muito interessante. No campeonato francês, que terminou há pouco, o Douglas Augusto fez 28 jogos, marcou 4 gols, deu 2 assistências, ou seja, um número até interessante ali de participações para um volante, né? E é um cara que realmente se destacou, muito elogiado por lá, né? O time dele não fez uma grande campanha, ficou em 13º no campeonato, mas é um jogador que vale muito a pena a gente ficar de olho pela idade, pela, né, condição de jogo que ele tem, pela característica física. Então, mais um jogador aqui na prateleira dos possíveis, dos acessíveis, né, para a gente ficar de olho. É isso, pessoal. Finalizando, portanto, aqui a primeira edição do De Olho no Mercado. Já falei, assim, não significa que vai ser o único vídeo sobre volante. Pô, Frossari, é aquele cara, tem esse cara. Pode ser que a gente traga nas próximas edições aqui. A gente vai falar de outras posições também, então só vocês ficarem ligados aí que tem muito de olho no mercado pela frente, até porque tem uma janela pela frente, as prioridades podem mudar, o Atlético pode resolver rápido o problema dos volantes, e a gente vai focar em outras posições, enfim, mas certamente traremos para vocês aí vídeos sobre zagueiro, sobre meio campista e quem sabe de outras posições a depender dos próximos passos do Galo no mercado da bola, beleza? É essencial dizer que a gente não tem informações detalhadas sobre o orçamento do clube para essa janela, o famoso budget, né? Quanto que o Atlético tem à disposição para comprar tal jogador, ó, o Atlético quer destinar tantos milhões de euros para um volante, a gente não tem essa informação. A gente traz aqui esse vídeo com base numa análise de mercado em cima daquilo que a gente tem de informação. Pô, o cara tem ali um valor estimado em 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, é um valor que se o Atlético quiser entrar para buscar, um time grande como o Atlético ou como outro clube de Série A, é possível, né? Tem que, obviamente, negociar, depende da vontade do atleta, do clube. A gente reitera que os nomes trazidos aqui são sugestões, jogadores que, considerando que o Atlético está buscando, podem ser interessantes para o clube. Ninguém está falando aqui que o Atlético negocia com nenhum desses nomes, mas, considerando o cenário, pode ser, né, que algum deles, ou alguns, quem sabe, né, resolvam o problema do Atlético. Um deles é o problema do meio campo defensivo. A gente já trouxe aqui nomes interessantes pra gente ficar de olho, interessantes, né, pra gente ficar de olho nessa posição, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, ajuda muito a gente. Clique aí embaixo em joinha. Se não for inscrito no canal, gente, se inscreva. Tem vídeo de Galo todo dia aqui no canal do Frossar. Tem muito conteúdo legal vindo pela frente, nesse e em outros quadros. Obrigado pela companhia. Saudações atleticanas e até o próximo vídeo.